Tudo bem, senhores? Vamos em frente. Sobre o fundo aqui do aniversário do meu filho aqui de um mês. Vamos lá. Então, deixa eu só entrar aqui. Nós estamos na aula 14, certo? Do qual nós vamos falar das noções de eletricidade, de eletrohidráulica, certo? Lembrando que, se a gente for ver ali pela playlist do YouTube, eu já perdi as contas de qual é essa aula, deve ser a aula 18 ou 19, não sei bem dizer. Mas, seguindo aqui o livro, né, fica aí como aula 14, que é o último capítulo do livro, se não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso mesmo, é o último capítulo do livro, né, o capítulo 11. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje tem como objetivo geral apresentar as noções básicas a respeito da eletrohidráulica, né, onde a gente vai falar dos dispositivos de comando, proteção, regulação, sinalização e os transdutores, que muita gente usa na eletrohidráulica. Certo? Lembrando que o livro que a gente usa é o de automação hidráulica, do professor engenheiro Bustamante Fialho, né, esse aqui. Certo? E a gente está no último capítulo dele. Legal? Então, a gente conseguiu matar aí o livro completo, né? Eu acho que a gente pulou 2 capítulos pelo fato de eu ter entrado aí com a parte de sequencial simples e complexo, circuitos, né? Análise de circuitos hidráulicos sequenciais, certo? Então, vamos em frente. Certo? Então, os dispositivos de comando são elementos de comutação, destinado ou não à passagem de corrente elétrica entre um ou mais pontos em um circuito, né? Basicamente, os principais dispositivos são chave sem retenção ou impulso, chave com retenção ou trava, chave com contato múltiplo com ou sem retenção, chave seletora, relé, contator e limitador de uso, de curso, que a gente chama de switch, né? Então, a gente já usa isso lá na hidráulica, né? Que a gente já viu no simulador. E aí, mais à frente, a gente vai fazer a simulação da eletrohidráulica, certo? Onde a gente vai usar bastante esses dispositivos. Então, a chave sem retenção ou impulso é um dispositivo que só permanece acionado quando houver uma força incidindo sobre ele. Se cessar da força, o dispositivo retorna numa condição normal, né? Pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. Nada mais é que um botão, certo? É um botão com retorno por mola, né? Você aperta ele, enquanto ele estiver pressionado, ele está atuando, depois que você tira, ele não atua mais. Basicamente é isso. Certo? Já esse com trava, não. Esse com trava, por exemplo, é um botão que você liga e desliga, né? Como se fosse um botão de um ventilador. Pronto, ali pode ser entendido como uma chave com trava, com retenção. Né? Então, o dispositivo, uma vez acionado, mantém essa condição até que ser acionado novamente, né? Podendo ser NA ou NF. A gente já falou que NA e NF, está escrito aqui também. Facilmente vocês conseguem deduzir. E a figura está aí, né? A gente usa uma simbologia diferente devido ao FluidSim, mas basicamente atende também essa simbologia, tá? Se você for olhar lá, quando a gente for para a parte de análise de circuitos eletrohidráulicos, aí a gente vê a nomenclatura mesmo, tudo direitinho lá do FluidSim. Lembrando que a gente está utilizando o FluidSim, né? Da Festo. Então, agradeço aí a disponibilidade da Festo da FluidSim, poder estar nos auxiliando nesse momento, né? E vocês podem estar baixando, eu acho que tem umas versões triais, né, lá desse software, vocês podem estar baixando aí, para poder estar usando, tá? Chave com retenção múltipla, chave de contato, com ou sem retenção, né? Então, aí já é basicamente um contator, né, podemos dizer assim, sendo que não é um contator porque ele não tem uma ação eletromagnética, ele tem uma ação manual. Então, você aperta um botão e ele abre e fecha várias, a depender da disposição do sistema, né? Várias chaves. Tem a chave seletora, né? Que você, ela permanece no estado neutro, e você comuta ela, certo? Então, você coloca ela normalmente aberta, normalmente fechada, ou velocidade 1, velocidade 2, caminho 1, caminho 2, certo? Aí fica a critério de vocês utilizar essa válvula seletora, né? Você pode utilizar para acionamento de um cilindro, né? Apertando de um lado, ele aciona, do outro lado, ele retorna. Então, dá para fazer isso tranquilamente. Fica a mercê da necessidade dos senhores e da vontade, da curiosidade, da vontade que vocês têm de aprender hidráulica, né?
naturalmente eu não posso, nem tenho tempo para poder estar fazendo todos os exemplos e todos os circuitos imagináveis, possíveis, que a hidráulica utiliza, né? Fica a critério dos senhores estudarem isso também. E quem estiver assistindo aí, que trabalha na área com hidráulica, sabe muito bem o que eu estou querendo falar e pode utilizar isso aqui como uma forma de ter um conhecimento teórico a mais no trabalho hidráulico. Não só para formação, como para pós-formação também, certo? Atende também, certo? Tanto para nível técnico quanto para nível médio. Nível profissionalizante não atende tanto, porque a gente faz alguns cálculos aqui e utiliza alguns termos técnicos que, para uma pessoa de nível profissionalizante, não está muito habituado com essa nomenclatura. Porém, se você tiver essa força de vontade, essa gana de querer aprender hidráulica, você aprende tranquilamente com essa série de vídeos aqui que eu estou colocando. O relé, pronto, o relé é um dispositivo de impulso acionado por um campo eletromagnético. Ele é formado basicamente de uma bobina e seus conjuntos de contatos. Então, o relé é isso aqui, né? Então, na hora que eu coloco aqui um botão, né, e passo uma corrente aqui, por exemplo, de 24 volts, certo? Ele aciona aqui um sistema de 24 volts, 220, seja lá qual for, né? Geralmente você utiliza uma contatora para fazer isso, certo? Coloca um sistema auxiliar com a tensão mais baixa, certo? Para acionar um sistema auxiliar com uma tensão mais alta, né? Então, você pode também estar utilizando um relé para isso. O sistema Arduino faz isso aí tranquilamente. Inclusive, é um pensamento meu desenvolver uma série de aulas só nessa parte de aplicações com Arduino. Para quem quiser trabalhar com laboratório, quem está podendo trabalhar com laboratório em universidades, algo do tipo, práticas, isso, aquilo, é um pensamento que eu estou querendo trabalhar, certo? E aí o relé ele funciona da seguinte forma, né? Ele não tem um contato direto. O contato direto é a partir de uma indução eletromagnética que eles colocam aqui no chaveamento, certo? Da qual, quando você aciona, esse chaveamento, dado a condição eletromagnética, ou seja, um ímã, né? Ele aciona ou desaciona uma chave seletora. E nós temos um contator. O contator já é uma coisa mais utilizada quando você trabalha com alta tensão, certo? Então, você tem dispositivos principais e dispositivos auxiliares, né? Esse dispositivo auxiliar, você pode trabalhar ele auxiliando os contatos principais, acionando os contatos principais e os contatos auxiliares, né? Aí a gente entra bem na parte de acionamentos elétricos, do qual eu não quero me interter muito aqui sobre isso, talvez eu desenvolver um outro módulo falando só de acionamentos elétricos. Aí a gente frisa bem essa parte de contatores, de como funciona, de esquema de ligação, de acionamento de motor, soft start, de triângulo, compensador, e por aí vai. Mas isso aí é um outro estudo, certo? Para a hidráulica, necessita só que a gente conheça a contatora e utilize ela de forma bastante simples, do qual a gente vai utilizar lá nos nossos simuladores. Bem, assim como o relé, o contator é uma chave de comutação eletromagnética. O contato é empregado geralmente para acionar máquinas e equipamentos elétricos de grande potência, enquanto o relé é usado para cargas de pequena potência. Além dos contatos principais, o contato possui ainda contatos auxiliares MNF de pequena capacidade de corrente, que são utilizados para realizar o próprio comando do contator. Certo? Então, geralmente, quando a gente utiliza serviços de hidráulica, a gente utiliza uma tensão mais baixa, 24 volts, 12 volts, a depender da sua disponibilidade industrial. Geralmente, a gente aqui no laboratório trabalha com 24 volts, certo? Então, a gente já tem os dispositivos lá de acionamento aqui no Instituto Federal, certo? Aquelas bancadas da Festo, no qual ela é munida numa tensão de a entrada é 220 volts, porém tem um transformador que vai para 24 volts. E a gente faz todo esse acionamento dos relés e das solenoides a partir dessa tensão de 24 volts, certo? E aí nós temos um limitador de curso, que é o switch, nada mais é do que um fim de curso, pode ser dito assim, não tem nenhum problema. Certo? Esse fim de curso, ele pode ser tanto um fim de curso mecânico, ou seja, você tem um acionamento que bate lá e fecha um contato, ou ele pode ser um transdutor, que é o que a gente vai falar mais na frente, né? Pode ser um
sensor indutivo, capacitivo, magnético, óptico, né? A depender aí da disposição dos senhores e, claro, das limitações de uso de cada componente, porque cada componente é utilizado para um determinado uso, né, específico, vamos dizer assim. E o custo, né, também. Daí, os dispositivos de proteção, nós temos o fusível, o disjuntor termomagnético. Então, para que a gente... um estudo, uma coisa bem trivial, a diferença entre um fusível e um disjuntor, né? Então, o profissional da eletromecânica, da mecânica, da elétrica, naturalmente deve ter ciência da diferença básica entre o fusível e o disjuntor, né? Ambos são dispositivos de proteção, porém, o fusível, uma vez acionado, né, necessita que você troque o fusível por um novo. Tal. Já o disjuntor, não, ele abre e fecha um circuito, né? Ele é um sistema de proteção que ele dispara, né? Depois você vai lá e religa novamente, e se você não tiver nenhum curto-circuito na rede, ele funciona normalmente. Caso você tenha, ele volta a disparar novamente, certo? O fusível não, o fusível você tem que trocar. E, naturalmente, existem vários tipos de fusível, certo? Vários tipos de disjuntores, seleção de disjuntores, que isso aqui não cabe a gente conversar sobre isso nesse momento. É interessante a gente falar sobre isso, geralmente, quando a gente dá aula de sistema de proteção elétrico, certo? Para a parte de elétrica industrial, certo? Instalações industriais, né? Que a gente utiliza o Mamed Filho, que é um livro muito bom, pelo menos eu gosto muito desse livro, certo? De fácil entendimento, tem bastante prática e a gente consegue ter um bom entendimento dos dispositivos. Outro dispositivo de proteção é o relé de sobrecarga, ou relé térmico. Esse é bastante utilizado, tem que ser bastante utilizado, principalmente com o trabalho de motores elétricos, né? Que não é o caso a gente conversar aqui. É um dispositivo que proporciona proteção contra correntes de sobrecarga, é também baseado no princípio do par metálico. Possui um contato NANF, auxiliar, de comando de bobina de contato, um botão de regulagem de corrente de desarme, um botão de rearme e 3 bimetais, né? São justamente os relés térmicos. Dispositivo de regulação. Bom, esses aí a gente utiliza muito na hidráulica e muito na instrumentação também. Então, a gente não está aqui falando da questão de instrumentação, deixaremos para um outro módulo, então a gente não vai dar muito andamento a essa ideia. Mas ele é muito utilizado, principalmente, pelo menos para mim, quando eu trabalho com geradores de vapor, caldeiras, trocadores de calor. Então, é necessário ter alguns conhecimentos, assim, muito específicos a respeito de alguns equipamentos desse aí, né? Acho que aqui, na verdade, porque o sistema de regulação, se você for olhar, por exemplo, um regulador on-off, né, aberto e fechado, aqui nesse caso ele diz que é um sistema, um transdutor, mas também pode ser um sistema regulador, segundo o estudo do livro do Sighieri, se não me engano, Instrumentação, é um livro muito bom para vocês terem um entendimento também. Se não me engano, o nome do autor é o Sighieri, Instrumentação Industrial, Instrumentação do Processo, algo desse tipo, que ele fala bem sobre isso aí. E dentre esses dispositivos de regulação, a gente utiliza muito o pressostato e o termostato, né? Aqui no livro do professor Fialho, ele utiliza isso como um transdutor, que não deixa de ser um transdutor, certo? Então, vamos lá. Então, os dispositivos de regulação são elementos elétricos destinados a regular o valor de variáveis de processo, tais como velocidade, tempo, temperatura, pressão, entre outros, né? Então, os principais para a eletrohidráulica são potenciômetro, reostato, transformador, relé de tempo com retardo na ligação, certo? E no desligamento também, e o contato de impulso, o contador, né? Então, esses dois aqui, ó, relé de tempo, a gente utiliza muito, certo? A gente utiliza muito na eletrohidráulica ou eletropneumática e também no acionamento de motores elétricos, certo? Então, ele é muito utilizado. Porque justamente ele tem esse retardo, né? Por exemplo, eu quero acionar um sistema que na hora que eu aperto um botão ele passa 20 segundos funcionando, certo? Então, bastante comum essa prática, principalmente quando você trabalha com motores hidráulicos, né? Com motores hidráulicos. Então, eu quero colocar um motor hidráulico ali, que ele funcione 20 segundos, depois ele pare, né, com o meu acionamento. Então, você utiliza um relé com retardo de tempo, na ligação ou no desligamento, né? A depender, claro, do seu sistema. Então, dentre
alguns circuitos eletrohidráulicos mais complexos, eu vou tentar trazer aqui para vocês algo disso aí. Vou ver aqui nos meus estudos aqui se eu tenho algo referente a isso aí, senão eu bolo alguma coisa para a gente dar uma estudada. Tem um potenciômetro, certo? É um dispositivo destinado a regular correntes de baixa intensidade nos circuitos elétricos e eletrônicos e apresenta 3 terminais acessíveis, que pode ser do tipo linear ou logarítmico, né? Então, o potenciômetro é um dispositivo eletrônico, certo? Geralmente a gente utiliza muito na eletrônica, e ele, então, para maiores informações a respeito do potenciômetro, o regulador, lá, a partir da resistência, você consegue regular uma corrente da lei de Ohm. Vejam, estudem a parte de eletrônica, né? Eu gosto muito do livro do Bollenstein, certo? É um livro muito bom, para mim, me atende bastante na área de eletrônica, certo? O reostato é basicamente um potenciômetro, né? Ele tem a mesma finalidade, né? Porém, ele regula aqui correntes de alta intensidade. Transformadores, certo? Então, é um dispositivo que permite elevar ou reduzir a tensão alternada de acordo com a necessidade de utilização dela, certo? Então, você tem um transformador, aquilo que você tem na sua casa, no seu notebook, né? Aquilo tudo é um transformador. Isso aqui é um transformador, né? O pessoal chama de fonte, mas ele é um transformador, porque ele, se você for olhar aqui, ó, ele tem uma saída, um output ó, de 19,5 volts e uma entrada de 100 a 240 volts. Então, aqui dentro tem um transformador para transformar esses 220 volts daqui da minha disponibilidade de rede elétrica, já que eu estou no Nordeste, para o transformador aqui do notebook, né? Que é 19,5 volts. Então, aí ele lhe dá a chance de ser bivolt, né? Vamos dizer assim, você funciona tanto com 110 quanto 220 volts, essa fonte lhe atende, dado a condição de que o transformador ele passa aqui com 19,5 volts, né? A uma corrente de 3,34 amperes. Ok? Então, naturalmente, você vai selecionar um disjuntor que não exceda muito essa corrente aqui, certo? Para que não haja sobrecarga, né? E entre outros fatores eletrônicos aqui, que não cabe a gente estar falando. Talvez em um outro módulo a gente possa trazer algo sobre eletrônica, a depender aí do andamento do nosso canal, vamos dizer assim. E aí o relé de tempo com retardo, certo? Que comuta os contatos para a posição. Contato comuta para normalmente aberto após um determinado tempo. A temporização tem início quando a alimentação do relé é energizada. Então, você alimenta o relé e a comutação começa. Certo? O contador, ele começa por quê? Porque ele é acionado na ligação. Então, ao ligar a chave S, é iniciada a contagem de tempo conforme ajustado no relé. Então, você ligou, ele fica ligado por 5 segundos. Certo? Ó, então, se você vê aqui, ó, aqui ele mostra bem como ele funciona. Você liga ele, certo? Ele fica acionado. Certo? E a lâmpada, depois de um tempo, ela funciona e desliga. Certo? Então, ele funciona dessa maneira aqui. Já o relé de desligamento, não. O relé de desligamento, você liga, desliga e ele passa um tempo funcionando. Certo? Então, é como se no relé de retardo de desligamento ele tivesse uma bateriazinha, né? Que mantém né, um banco de capacitores, vamos dizer assim. Ele mantém energizado por algum tempo o sistema. Certo? Então, ele é o sistema contrário ao relé de ligação. Né? O relé de ligação, você aciona o sistema e depois de um tempo ele fecha o circuito. Certo? Ele não é uma bateria, ele é um sistema de regulação. Certo? Já esse aqui, ele tem um certo banco de capacitor, que ele consegue energizar um pouco, ainda a depender do tempo. E o contador. O contador, ele conta os pulsos, né? Então, você utiliza ele aí, por exemplo, para quantas vezes passou por uma catraca cilíndrica, né? Ou quantas vezes, numa esteira, você tem um dispositivo que, junto a um sensor indutivo, ele como eu posso dizer? Ele seleciona se o material é metálico ou não metálico. Então, quando você tem um material metálico, o sensor indutivo acusa e o cilindro funciona para colocar uma outra esteira. Aí você tem um contador, certo? Aí você coloca o sistema de contador para dizer o seguinte, ó, foi encontrado N materiais metálicos, vamos dizer assim. Estou dando aqui um exemplo,
conjecturando aqui alguma ideia para que vocês entendam como funciona o contador, que não precisa nem eu explicar, né? É uma coisa tão trivial no ponto de vista do entendimento básico, certo? Que fica claro aí o aprendizado. E aí os dispositivos de sinalização, né? Que é um indicador acústico, é uma buzina, um buzzer, certo? Se você for ver dentro da eletrônica. Então, ele serve aí como um sistema de emergência para sobreaquecimento, fogo, quebra de máquina. Às vezes, por exemplo, eu vou trazer aqui, na pneumática eu trago, fica melhor, né? Trazer um sistema que, por exemplo, ele só acione quando eu colocar a peça em cima de uma plataforma. Então, botei a peça em cima da plataforma, ele ligou a luz, certo? Eu tirei, ele ligou a luz, vamos dizer assim. Eu tirei o dispositivo, ele ligou a luz, ou seja, para indicar que não tem nenhum dispositivo dentro da plataforma. Então, eu coloquei, ele liga a luz e aciona o cilindro, né? Ele desliga a luz e aciona o cilindro. Então, é possível você utilizar esses sistemas aí, né? Eu posso até trazer aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção e possam utilizar aí, se caso precisar, no trabalho de vocês, ou na formação de vocês, ou para concurso, né? Tem um indicador visual, certo? Ou seja, lâmpadas, a gente traz ele aqui, né? Liga, desliga, falha, tudo isso aí bastante comum, não precisa nem de definições, porque é uma coisa também bastante trivial para o entendimento dos senhores. E os transdutores, né? Então, transdutores são todos os dispositivos ou equipamentos que transformam uma forma de energia em outra forma de energia, correlata com a energia de entrada, né? Eu só não estou entendendo isso aí, não. Então, o transdutor é um transformador de energia. Por exemplo, eu transformo vibração em eletricidade, por exemplo, ou eletricidade em vibração. Isso é um transdutor. Ou ainda, em instrumentação elétrica, todo dispositivo equipamento que transforma qualquer grandeza física não elétrica num sinal elétrico. Por exemplo, o transdutor, ele é a grande revolução, vamos dizer assim, para a instrumentação. Por quê? Porque ele dispõe de um semicondutor, vamos dizer assim, um cristal de silício lá, um semicondutor, que a partir da sua vibração, ele gera uma diferença de potencial, certo? E a partir disso aí, a gente consegue fazer N sistemas preditivos, sistemas de análise, de instrumentação. Então, ele vem aí com, para mim, né, pelo menos, não sei para outros, mas ele é uma grande revolução aí na instrumentação e na nossa forma de entender o equipamento, né, de decodificá-lo, né, de escutá-lo, vamos dizer assim. De conversar com ele também, porque ele pode ser um sistema de controle e pode também ser um sistema de instrumentação, né, e análise. Então, os principais transdutores aqui, usados na eletrohidráulica, é o de proximidade, óptico, pressão e temperatura, que é o pressostato e o termostato. Certo? Os sensores de proximidade é aqueles capazes de detectar a proximidade de um componente, fluido, elementos e máquinas. Eu vou tentar fazer um módulo só de instrumentação de transdutores para que a gente possa conversar melhor a respeito deles, certo? Porque ele pode entrar na parte de sensores industriais, como instrumentação, né? Inclusive, eu uso até um livro que assim, para termo técnico, ele é um livro muito bom. Esqueci agora o nome dele, mas posso trazer aí mais tarde para vocês, para que a gente possa conversar. Claro, a um nível técnico. A um nível superior, necessita que a gente estude um pouco de função de transferência, transformado Laplace, que talvez, para o momento, não seja tão legal a gente estar trazendo isso. Certo? Talvez em um outro momento aí, a depender da necessidade dos senhores, a gente pode trabalhar com essa parte de função de transferência, transformado Laplace, tudo isso. Tem como estágio de saída um transmissor do tipo NPN, PNP, pronto. Esse NPN, PNP, vocês podem ver aí nos estudos do livro lá do Bovenstein, ou você pode pegar o Callister, onde você tem as propriedades elétricas, ele ensina basicamente muito bem a respeito disso aí, né? Que ele vem a partir de um diodo, aí transforma mas agora eu não lembro o nome do dispositivo, nem vou trazer aqui, em outro momento eu trago. Então, ele é a partir de uma camada de depressão, de dois semicondutores, quando unidos, né? Então, ele trabalha, esqueci agora o nome dele, rapaz, ele é basicamente a válvula eletrônica, certo? Graças a ele, a gente teve aí um grande boom, uma grande expansão no ponto de vista dos computadores, certo? E dos dispositivos, né? Rapaz, me veio aqui, não me vem aqui o nome dele, desse dispositivozinho, é um dispositivozinho.
certo? Quando você pega 2 diodos, você junta ele, você dá ele aí. Deixa eu senão eu não consigo. Vou pegar aqui o Carsten, certo? Esse livro aqui. Deixa eu ver se ele trata dele aqui. Falo diodo. Transistor. Os transistores. Pronto. Justamente no capítulo de propriedade elétrica. Mais na frente eu vou trazer todo esse livro Carlos para a gente estudar. Certo? Capítulo 19. Então, os transistores. Era isso que eu estava tentando lembrar. Mas vamos lá. Então, ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. E classificam ainda como sensores indutivos e capacitivos. Né? O sensor indutivo ele tem a capacidade só de detectar material metálico. O capacitivo, não. Até fluido ele detecta. Certo? Ele detecta materiais não metálicos, metálicos e materiais fluidos. Né? Aqui ele botou materiais orgânicos. Então, ele funciona dessa seguinte forma, né? NPN, PNP, certo? A lembrar o seguinte, geralmente quando você trabalha com sensor indutivo, se não me engano, o PNP, quando você coloca um metal próximo, ele conduz, se eu não me engano, e o NPN, ele repele. Aí é assim que a gente sabe se ele é PNP ou o NPN, se tiver apagado, né, as descrições dele. Se eu não me engano, investiguem isso para mim, analisem, tá? Examinem isso. Se não me engano, a última vez que eu usei era algo nesse sentido. Aqui você tem os transdutores ópticos, certo? Ele pode ser um transdutor por reflexão ou por interrupção, certo? O transdutor por reflexão, ele é o seguinte, ele tem um emissor e um receptor, geralmente esse emissor é um LED e o receptor é um LDR, certo? Por exemplo, você pode utilizar esse sistema aqui para medir velocidade também, a depender aí, você tem um sistema, os dois, você pode utilizar para medir velocidade, o sistema de encoders, certo? Isso aí é na parte de instrumentação que a gente pode conversar em outro modo. Mas é o seguinte, você tem esse dispositivo do qual você envia uma luminosidade. Na hora que esse objeto entra aqui no campo de aplicação desse LED, ele gera um reflexo. E esse reflexo bate no LDR e o LDR acusa enviando um sinal. Esse sinal abre ou fecha um sistema, né? E aqui do objeto você tem um emissor, um receptor também, pode ser um LED, um LDR. Na hora que eu boto um anteparo aqui, ele deixa de enviar essa informação e ele acusa, ele atua, né, de alguma forma. Então é bastante simples o funcionamento desse transdutor. Aqui você tem um pressostato. O pressostato é um dispositivo eletromecânico que converte a ação mecânica gerada pela pressão de um fluido em uma tubulação ou recipiente a alcançar um certo valor pré-programado em uma ação elétrica, como estabelecer ou cortar a conexão. Então, a gente utiliza muito isso aqui na parte de caldeira, né, na caldeiraria. Então, você tem um sistema lá de aquecimento de caldeira por meio de dispositivo elétrico, uma resistência elétrica. Então, na hora que essa resistência elétrica gera uma energia, né, que aquece a água, essa água gera vapor e aumenta a pressão na sua caldeira. Então, a uma determinada pressão que você coloca ali, que você coloca um set point, né, vamos dizer assim, a uma determinada pressão, se passar daquela pressão, ele atua, certo? Esse pressostato atua, acusa e ele fecha o circuito para alimentação elétrica da resistência elétrica dentro da caldeira, né, por exemplo. Então, aí você tem como ajustar, tem como configurar essa pressão. E o termostato da mesma forma, sendo que trabalha com a temperatura, né? Então, o termostato a gente utiliza em geladeira, por exemplo. Então, a uma determinada temperatura, você também pode calibrar, certo? Ele vai lá e aciona ou abre ou fecha um circuito. Vai depender aí do que você está usando esse termostato, né? A partir da temperatura do sistema. Tanto temperaturas altas quanto temperaturas baixas, né? Também você tem essa disponibilidade de calibrar esse sistema aí, de comprar termostatos indicados para determinadas aplicações. Certo? Então, era isso que eu estava querendo falar para vocês a respeito dessa parte de noções de eletrohidráulica, que a gente acabou tomando um tempo razoável, né? Vamos na próxima aí.